Quem trouxe a palavra de Deus, abra comigo, neste momento, livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Quero compartilhar uma palavra de Deus com o teu coração nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem diz que achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Mas todo mundo achou, amém? É bem fácil, bem tranquilo. Vamos lá, queridos. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Curva a tua cabeça mais um minutinho. Pai, obrigado pela tua palavra. E a tua palavra foi liberada agora, Senhor, no reino do Espírito. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer vida a cada coração, a cada espírito, Senhor, de cada vida que aqui está. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha vivificar a tua palavra no coração e no espírito, trazendo uma renovação na mente de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor, diante da tua presença nessa noite. Pai, eu oro para que cada um, Senhor, possa receber a porção que o Senhor separou para cada um deles aqui nessa noite. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que aquilo que eles estão pedindo ou pensando. Que o Senhor venha se revelar a cada coração. E que cada vida que aqui está venha sair totalmente diferente de como chegou a este lugar. Pela fé eu oro e pela fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus, Ele faz alguns convites para nós. Se nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos perceber, em alguns momentos, o Senhor Jesus fazendo alguns tipos de convites para nós. E nesses dias, o Senhor está fazendo um convite para a sua igreja, na terra, mas também um convite para nós aqui, membros da igreja, Lagoinha Canoas. Porque nós estivemos aqui durante esses 4 dias, que foi intensamente um derramar do Espírito, uma manifestação da sua presença, uma manifestação do seu poder sobrenatural, uma manifestação da sua glória, através do liberar da sua palavra. E o Senhor está nos convidando para não somente estar participando de uma conferência, mas Ele está nos convidando a cada dia para estar junto dEle e permanecer na sua presença a cada dia. E eu tenho uma certeza e uma convicção absoluta no meu coração que este convite, o Espírito Santo te fez nesse dia. E Ele te convidou a estar novamente aqui neste lugar para receber uma porção nova do seu Espírito. Porque a sua palavra, ela diz que ela se renova dia a dia. Então tudo aquilo que você recebeu nesses 4 dias, você reteve no seu espírito, no seu coração. Mas a cada dia há algo novo da parte de Deus. A cada dia o Senhor tem uma porção da sua presença para derramar sobre cada um de nós. A cada dia a sua palavra ela é renovada. A cada dia a sua palavra ela é vivificada. E nós possamos ter um encontro a cada dia com o Senhor. E a cada momento que Ele proporciona que eu e você temos um encontro com Ele, seja num lugar secreto, seja num ambiente como esse aqui na igreja, nas reuniões, no culto, algo vai mudar dentro de nós. Algo vai mudar dentro do nosso coração. Algo é renovado, algo é mudado, algo é transformado. Porque
Porque se a gente for ler as Escrituras, nós vamos perceber que todas as vezes que Jesus se movia, em cada lugar que ele ia, em cada povoado, em cada cidade, em cada casa, em cada encontro que ele tinha com cada pessoa, as pessoas não ficavam mais da mesma forma, os lugares não ficavam mais da mesma forma. Porque algo tinha que mudar, porque o Deus Todo-Poderoso aqui na terra estava se manifestando. Então, quando nós percebemos que o Senhor está num ambiente como esse, assim como diz a sua palavra, que é onde tiver 2 ou mais reunidos no poder do seu nome, ali ele estaria. Então eu quero dizer que esse Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo, ele está nesse ambiente, se movendo em nosso meio através do seu Espírito Santo. Então ele pode estar transformando situações e circunstâncias na tua vida nesse exato momento. Basta que eu e você venhamos a entender que esse convite que ele nos faz é para mudar algo dentro do nosso coração, é para ativar algo dentro do nosso espírito. Durante esses 4 dias de conferência, houve um derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Houve ativação de dons, houve curas, houve libertações, houve restaurações. Por quê? Porque estávamos todos nós aqui sedentos e famintos por mais de Deus. E esse convite para nós, como igreja do Senhor aqui na terra, é que todos os dias da nossa vida nós venhamos ter mais sede, mais fome pela presença de Deus, para que cada dia nós venhamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Porque a sua palavra vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 18 em diante, que de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Cada vez que nós estamos aqui reunidos como igreja, o Senhor manifesta a sua glória, e de glória em glória, eu e você somos transformados à imagem do seu Filho Jesus. Então algo vai ter que ser transformado nessa noite, neste lugar. O Senhor quer transformar algo na minha vida e na sua vida. Aleluia, aleluia. E nós estamos entendendo, discernindo, que o Senhor está resgatando o entendimento de vivermos novamente num sobrenatural de Deus, que foi se perdendo com o passar dos tempos. Independente do tempo de fé, independente da situação, circunstâncias que eu e você estejamos passando, independente das lutas, independente das tribulações, independente dos desafios que estejamos enfrentando, o Senhor está resgatando o nosso entendimento como homens e mulheres de Deus, como cristãos, como filhos do Senhor, de vivermos o sobrenatural de Deus aqui na terra, de realmente experimentarmos, termos novas experiências com o Senhor, ao qual o Senhor está nos levando a um novo nível de revelação, de entendimento da sua vontade para cada um de nós. E nós precisamos entender, queridos, que alguns convites que Ele faz para nós, todas as vezes que Ele faz um convite para mim e para você, antes dele nos enviar a fazer algo, antes do ide, vai haver o vinde. Porque existe um propósito no ide. Mas antes do ide, nós precisamos entender que, para aqueles que estão sentindo-se cansados e sobrecarregados, Ele vai dizer no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Há um propósito que Deus quer te enviar. Mas você que está se sentindo cansado e diz, Senhor, eu não tenho como ir, eu não tenho como cumprir esse propósito. Então você que está cansado, o convite é, vinde a mim. Mas há outro convite, para aqueles que querem se tornar verdadeiramente seus discípulos. O convite é, então disse Jesus, Mateus 16, 24, diz assim, então disse a Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele continua dizendo para aqueles que conheceram a Jesus, e o Evangelho se tornaram suas testemunhas, ele diz,
Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Primeiro ele convida a vir até ele, para que depois ele possa estar nos usando dessa forma, a nos enviar, a proclamar o seu evangelho, a fazer com que o sobrenatural se manifeste aqui na terra. E ele continua dizendo: para aqueles que conheceram Jesus e o seu evangelho, tenha certeza que um dia ele voltará. Quantos têm a certeza que um dia Jesus vai voltar? Sabe o que ele diz para nós também? Mateus capítulo 28, do versículo 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, primeiro ele faz um convite para nós. E esse convite, que todos que aqui estão nessa noite, você aceitou esse convite, por isso você está aqui. Mas você também recebeu esse convite porque ele quer usar a minha e a sua vida. A cada um de nós que estamos aqui nessa noite, primeiro ele nos convida a estar nele, a estar com ele e permanecer nele, para que depois ele possa nos enviar ao ID que ele tem para cada um de nós. Mas também ele tem um convite para aqueles que precisam de um milagre e querem experimentar o sobrenatural de Deus. Ele diz nesse texto que nós lemos, capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quando Jesus está dizendo passemos para outra margem, significa que ele está querendo nos levar a um outro nível de fé, a um novo nível de fé, porque é através de um novo nível de fé ao qual ele derramou sobre nós nesses 4 dias de conferência do Espírito Santo, para que eu e você sejamos capacitados a experimentarmos algo novo da parte dele. Cada pessoa que esteve aqui durante esses dias recebeu uma porção da parte do Senhor, foi cheio da presença de Deus, foi cheio da unção de Deus, foi cheio do poder de Deus. Milagres sobrenaturais aconteceram aqui neste lugar, porque ele levou a igreja a experimentar um novo nível de fé. No primeiro dia de conferência, foi falado e ministrado sobre nós vivermos uma nova fase. Quem está lembrado? Amém? No segundo dia de conferência, foi falado e ministrado sobre quebrar o poder do silêncio, ou seja, quebrar o poder da intimidação, quebrar o poder do medo, quebrar o poder de dardos, de setas inflamadas, dizendo que nós não somos capazes de liberarmos a palavra no reino do Espírito. O poder da intimidação que estava tentando calar a voz profética que existe dentro de você e dentro de mim. Por quê? Porque quando nós liberamos a palavra no reino do Espírito, nós estamos liberando um poder sobrenatural para que os céus invadam a terra. Não é apenas eu conhecer da palavra, porque só o conhecimento ele não vai me levar a lugar algum. O conhecimento por conhecimento vai me tornar um cabeção da palavra. O conhecimento por conhecimento vai me tornar uma pessoa apenas conhecedora. Mas o que vai gerar fé no meu espírito, o que vai gerar vida no meu espírito, é eu conhecer, eu liberar, e eu profetizar, e eu declarar, ser uma voz profética nessa terra, para que situações e circunstâncias sejam mudadas. Quando eu libero o poder da palavra de Deus, eu estou liberando a palavra, e eu estou liberando o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo pega essa palavra e muda ambientes, muda situações, muda circunstâncias, muda atmosferas espirituais, e o milagre começa a acontecer.
isso que foi falado no domingo. Mas na segunda-feira foi ministrado sobre Isaías capítulo 6, ao qual o profeta Isaías, antes de conhecer a manifestação da glória de Deus, era uma forma que ele agia. Mas após o momento que ele teve o encontro com a glória de Deus, ele se tornou o quê? Aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que eu acabei de citar um tempo atrás. Ele foi transformado à imagem de Cristo Jesus. E ele disse, como Jesus um dia disse no concílio espiritual do Pai, do Filho e do Espírito, quando eles estavam lá perguntando, quem enviarei? Jesus disse, eu me envia a mim. Isaías fez da mesma forma. Quando ele viu a glória de Deus, ele foi transformado à imagem de Cristo Jesus. Então ele disse, Pai, envia-me a mim. É por isso que eu e você precisamos ser transformados cada dia pela glória de Deus. É por isso que eu e você cada dia precisamos ser cheios da presença, da unção e do poder do Espírito. Porque daí sim nós vamos ser pessoas com limitações, sim. Pessoas com fraqueza, sim. Mas pessoas com corações disponíveis e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas também ontem, no último dia da conferência, foi ministrado sobre deixar um legado. E como que eu e você podemos deixar um legado para a próxima geração, se nós não estivermos sendo conduzidos e guiados a viver um novo nível de fé? O apóstolo Paulo vai falar no livro de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele deixou a sua fé como um legado para as gerações posteriores. Eu e você precisamos ser essas pessoas, assim como o apóstolo Paulo está combatendo o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Eu sempre digo para minha filha, eu me lembro que eu dei alguns testemunhos para ela um tempo atrás, em uns GCs que nós participávamos em alguns anos atrás. Eu dizia, filha, o pai não tem posses para deixar para ti. O pai não tem uma herança para deixar para você. Mas eu tenho um legado para deixar para você. Um legado de alguém que ama Jesus acima de tudo e de todos. Um legado de fé na sua palavra. Um legado de amor a Jesus. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida dela. Não adiantava eu ter riquezas, posses, bens. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou dizendo que acima das riquezas, acima das posses, acima dos bens, eu preciso deixar um legado de fé engendrado no espírito e no coração das nossas filhos. De cada homem, de cada mulher que aqui está, nós precisamos deixar engendrado no coração deles. Mas como que eu vou deixar um legado de fé se eu não for conduzido a viver um novo nível de fé? Porque esse novo nível de fé, ele vai de alguma forma me ajudar a esperar o cumprimento das promessas de Deus para a minha vida e para a minha família. É vivendo esse novo nível de fé que eu vou conseguir suportar as aflições dessa vida. A diferença, queridos, entre Pedro, João e Nicodemos era bem simples. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, porque ele tinha um nível de fé. Mas o nível de fé dele muitas vezes não foi o suficiente para acessar esse reino dos céus. Quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você tem acesso a esse reino, eu te dou as chaves desse reino.
que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Mas muitas vezes na vida de Pedro, ele foi intimidado, ele foi calado no seu interior, porque o nível de fé dele não foi suficiente para liberar a palavra que Jesus tinha proferido para ele, dizendo que as chaves dos céus era ligar na terra para que fosse ligado nos céus. Então muitas vezes o nível de fé de Pedro não conseguia acessar o reino dos céus sobre a vida dele. Não adianta eu ter chaves de conhecimento da palavra se eu não acessar o reino. A diferença entre Pedro e João. João, o apóstolo do amor. João, quando Jesus estava crucificado na cruz do Calvário, foi o único dos apóstolos que ficou até o final da crucificação, junto com a mãe de Jesus, Maria. Ou seja, naquele momento que João está ali, aos pés da cruz, ele está tendo a revelação plena de quem é o Filho de Deus, que deu a sua vida em sacrifício por amor a mim e a você. Mas no final da vida de João, quando está lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, você vai ver que João, ele foi convidado por Deus a sair de um nível de fé natural para entrar num outro nível de fé. E ele começou a ver como os céus veem a terra. Deus disse para João: João, sobe aqui. E João subiu. Olha tudo aqui. Olha o que vai acontecer nos últimos dias, João. Esse novo nível de fé nos leva a um novo nível de revelação de quem é Deus e da visão dos céus para a terra. Esse novo nível de fé que o Senhor está nos convidando nesses dias para vivermos aqui na terra, ele nos leva a entender, a conhecer e a entender o que vai acontecer nos últimos dias. E daí nós não vamos ficar tão preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo hoje, porque nós vamos conhecer aquilo que está escrito nos últimos dias, e está se cumprindo aquilo que está escrito nos últimos dias. Então João foi convidado a entrar num novo nível de fé. Ele subiu a um novo nível quando ele tem o olhar dos céus para a terra. A partir de agora o seu olhar não é mais linear terreno. Ele é um olhar amplo. É um olhar que conseguia enxergar todas as coisas. E muitas vezes os nossos olhos estão fixados nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas tempestades, assim como esses apóstolos aqui, como esses discípulos estavam, com seus olhos focados na tempestade. Mas também existe um terceiro que eu falei, e o nome dele é Nicodemos. Qual é a diferença de Pedro, João e Nicodemos? Nicodemos era um conhecedor da palavra, um conhecedor da Torá, um homem que conhecia os Pentateucos de capa a capa. Mas o seu conhecimento não era suficiente para ele acessar o reino dos céus. João capítulo 3, quando Jesus vai ter, ou melhor, quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, de madrugada, Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, você conhece a palavra, você conhece a Torá, você conhece as leis de Deus, e você não sabe como que é aquilo que eu estou dizendo para você? No momento Nicodemos não está entendendo nada, não está discernindo nada. E Jesus olha para ele: Nicodemos, vou te falar uma coisa. Nicodemos, para que você possa ver o reino dos céus, você precisa nascer da água. Nicodemos, mas para que você possa entrar no reino dos céus, você tem que nascer da água e nascer do Espírito. O problema é que muitas vezes nós nos satisfazemos apenas com nascer da água.
O problema é que nós não acessamos o reino dos céus, entramos no reino dos céus, porque nós só nascemos da água e não nascemos do Espírito todos os dias, na comunhão com Ele, na presença dEle, estar nele e permanecer nele, para que algo dEle nasça em nós a cada dia. Então ele diz: Nicodemos, você é conhecedor da palavra, mas se você não nascer da água, você não verá o reino do Espírito. Há muitas pessoas que estão vendo a manifestação do reino do Espírito aqui na terra, vendo pessoas sendo batizadas, pessoas sendo cheias, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, mas só estão vendo porque não estão conseguindo acessar esse reino, porque não estão nascendo no Espírito. O que é nascer do Espírito? É a cada dia eu ser batizado com Ele novamente. É a cada dia eu ser cheio dEle novamente. É a cada dia eu ser mais sedento e faminto por Ele novamente. É a cada dia eu transbordar da sua presença novamente, para que eu possa acessar o reino dos céus. Porque no reino dos céus não há doença, não há enfermidade, não há escassez, não há falta, não há fofoca, não há discussão, não há contenda, não há discórdia. Quando eu acesso o reino dos céus, há perdão, há misericórdia, há compaixão, há milagres acontecendo aqui na terra. Então eu preciso a cada dia ser cheio do Espírito Santo para estar acessando esse reino e manifestando, estabelecendo esse reino aqui na terra através de princípios e valores desse reino. Aleluia, glória a Deus. Mas avançando, queridos, nesse texto que nós lemos, nós vamos observar algumas coisas interessantes. Porque o Espírito Santo, hoje Ele está nos guiando a viver um novo nível de fé, assim como Jesus estava guiando os seus apóstolos a viver um novo nível de fé, para suportar os dias maus, querido. Para suportar os dias maus, como está escrito lá no livro de Mateus capítulo 24, aonde fala que haveria falsos profetas, falsos cristos, haveria uma cultura de engano e o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, está falando sobre o princípio das dores. Para suportar os dias maus, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, que fala que os homens dos últimos dias serão homens corruptos, homens gananciosos, homens jactanciosos, homens dados ao vinho e dados a bebedices, homens que pensavam no seu ventre, no seu próprio ventre, homens hedonistas. Para suportar os dias maus, somente se eu e você vivermos um novo nível de fé. Para suportar os dias maus que estamos vivendo na terra nesses dias de hoje, somente se eu e você formos levados a cada dia, todos os dias da nossa vida, a viver um novo nível de fé. Para suportar os dias maus, para discernir os tempos que estamos vivendo, para viver um novo nível de fé, para ter o entendimento daquilo que diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 26 e 29, que o Senhor Deus está abalando os céus e a terra, para que tudo aquilo que é abalado seja retirado, para que permaneça somente aquilo que é inabalável. As coisas da terra estão sendo abaladas, meus irmãos. As coisas na terra, o Senhor Deus de alguma forma está abalando a economia, está abalando a política, está abalando todas as coisas na terra, está abalando os grandes reinos terrenos. Para quê? Está retirando da sua igreja, está retirando do coração dos seus filhos tudo aquilo que é abalável, para que permaneça somente aquilo que é eterno e inabalável. O que vai permanecer? Somente aquilo que é inabalável. E o que é maior entendimento daquilo que é inabalável, se não for a palavra dEle, se não for a vontade dEle, se não for o conhecimento do coração dEle. Ele está abalando situações, circunstâncias em nossas vidas, permitindo que algumas coisas sejam abaladas, retirando de nós aquilo que é terreno, para que permaneça somente aquilo que é eterno.
aquilo que vai nos levar a viver na eternidade junto com Ele, porque Ele já colocou a eternidade dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Nós precisamos entender que esse novo nível de fé vai nos dar a clareza daquilo que está acontecendo nesses dias na terra. Isaías capítulo 60, versículo 2: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandecerá a glória de Deus. As trevas podem estar cobrindo a terra, como estava cobrindo os céus do Brasil nesses dias de feriado de carnaval, mas sobre este lugar, sobre essa igreja, sobre as pessoas que aqui estavam reunidas nesses 4 dias, estava resplandecendo a glória de Deus. Aleluia! 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 Ah, queridos, nós precisamos ter esse entendimento, que o Senhor quer nos levar a cada dia a um novo nível de fé, para suportarmos os dias maus que virão, mas também para sermos resposta. Foi falado aqui ontem de nós termos a resposta de avivamento para as nações. Foi falado de nós termos a resposta de avivamento para a nação brasileira. Foi falado de nós termos a resposta de avivamento para a cidade de Canoas, para o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Romanos 8,19, ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a resposta da igreja nesses últimos dias. E qual é a resposta que eu e você vamos dar? Vamos nos intimidar ou vamos liberar a voz profética que muda situações, circunstâncias e muda atmosferas de ambiente? Essa resposta que o Senhor está esperando de mim e de você. Essa resposta que Ele quer da sua igreja nesses últimos dias. Por quê, queridos? Porque muito tem se falado a respeito das características da igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias, sim, existem muitas características das 7 igrejas de Apocalipse. Muitas o amor esfriaria, em outras iam se soberbecer, em outras iam colocar as suas riquezas como prioridade, em outras ia haver dissensões, brigas, divisões. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver as características das igrejas dos últimos dias. Mas o que nós precisamos entender é viver um novo nível de fé, que essas características da igreja dos últimos dias, ela não pode nos abater, a mim e a você. Ela não pode ser a minha e a sua características, porque existe uma igreja modelo, e a igreja modelo aponta para o modelo que é Jesus. Existe uma igreja referência, e essa igreja referência aponta para o modelo que é Jesus. E essa igreja referência continua sendo e sempre será a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva que se movia no sobrenatural, que se movia nos milagres, que se movia na presença, na unção e no poder do Espírito Santo. Essa continua sendo a igreja modelo para nós. Porque a igreja referência, ela sempre apontará para o modelo que é Cristo. Todo ponto de referência, quando você vai viajar, hoje está muito mais fácil por causa do GPS, mas antigamente você anotava o endereço no papelzinho, e você ia viajar para algum lugar, e você chegava em algum lugar e você perguntava num posto de gasolina, perto de uma delegacia, em algum lugar qualquer, num supermercado: ó, fulana, onde é que fica esse lugar? Você chegava primeiro num ponto de referência, mas você não chegava no seu destino. Primeiro você chega na referência, para depois você chegar no seu destino. E nós precisamos entender que nos últimos dias, para chegar no destino que é os céus, existe um modelo de referência de igreja que continua sendo uma igreja que se move nos dons, uma igreja que salva, que liberta, que cura através do poder e do nome do sangue de Jesus. Existe uma referência para mim e para você.
Mas para que eu e você vivamos dessa forma, somente vivendo um novo nível de fé. Por que o que significa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza de coisas e fatos que não se veem. Você consegue entender que aquilo que você está vendo, que você diz que é fé, não é fé? Porque se você está vendo, não é fé. Fé é a certeza e convicção no meu espírito daquilo que está escrito na palavra de Deus, que pode não estar acontecendo nada, eu posso não estar sentindo nada, mas se diz na palavra, eu creio no meu espírito e vai acontecer. Isso é fé. Eu posso não estar enxergando nada com meus olhos naturais, eu posso não estar sentindo nada no meu corpo físico, mas eu estou crendo. Por quê? Porque eu estou olhando para o meu modelo. Eu sou uma igreja referência, e a igreja referência olha para o modelo, e o modelo é Cristo. E a palavra de Deus diz que os meus olhos têm que estar fitos para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando os meus olhos estão voltados para Ele, então eu tenho uma referência e um modelo para viver um destino profético por toda a eternidade. Mas para isso, somente vivendo um outro nível de fé. Um outro nível de fé que vai nos levar a entender que desse lado da margem, alguns ensinos, que eu estou passando por um processo. Aqui estava no barco os discípulos com Jesus. Mas antes de chegar a esse barco, eles passaram por um processo. E esse processo na vida deles, daqueles que estavam naquele barco, começou num capítulo anterior, no capítulo 3, do versículo 13, que diz assim, capítulo 3 de Marcos, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que o mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de quê? De expelir demônios. Vou repetir o versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou aqueles que ele mesmo quis. Para quê? Para vir junto dele. Há um chamado de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus diz que no livro de João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneçam. Ou seja, aqui Jesus está escolhendo os 12 apóstolos para estar com ele, para permanecer junto dele, para serem enviados por ele posteriormente. A primeira coisa que acontece na minha vida é o entendimento de eu saber que não fui eu que escolhi a Jesus, mas é que Ele me escolheu. Você não está aqui porque você escolheu servir a Deus, não. Você está aqui, assim como eu estou aqui, porque um dia nós tivemos uma situação que o Senhor nos resgatou da lama do pecado e nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos perdoou, nos santificou, nos justificou para estarmos neles, diante dele, permanecer nele. É só por isso que eu e você estamos aqui, porque Ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, meu irmão. Você é uma escolhida de Deus, minha irmã. Mas escolhida para quê, pastor? Escolhida para estar nele, permanecer nele, porque sem Ele nada podeis fazer. Mas nele eu posso fazer todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, até passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, por aflições deste mundo. Se eu estou nele, permaneço nele. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Independente das aflições que você está vivendo no dia a dia, se você está nele e permanece nele, você vai vencer as aflições que você está enfrentando.
Então, primeiramente, é entender aquilo que esses apóstolos entenderam. Começou a jornada, começou o processo na vida deles. Eles entenderam que eles foram escolhidos para estar com Ele. Mas continuando, capítulo 4 agora, o segundo passo do processo. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão. E ele de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Agora eu vou ler o versículo 10, que diz assim, versículo 10, versículo 11. Quando Jesus ficou a sós com aqueles que estavam no barco, ou melhor, quando Jesus ficou a sós com eles, os discípulos, com os 12, e os 12 lhe interrogaram: Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? E Jesus lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os de fora tudo se ensina por meio de palavras. Para a multidão Jesus ensinava através de parábolas, mas para os seus discípulos, para aquele que ele escolheu, Jesus trazia a revelação das parábolas, através da intimidade, através da comunhão, através da revelação, através da iluminação da mente, através da revelação no coração e no espírito daqueles homens. A pergunta é: será que eu e você ainda fazemos parte de uma multidão que está aprendendo através de parábolas o conhecimento da palavra de Deus? Ou será que eu e você realmente temos a intimidade o suficiente com o Senhor para receber a revelação, de estar nele e permanecer nele? Porque para aqueles que ele escolheu, ele traz a revelação de onde? Dos mistérios do reino. Lembra lá de Nicodemos? Nicodemos não conhecia os mistérios do reino. Ele só ouvia falar da Torá, mas ele não tinha a revelação que a própria Torá apontava para o mestre que viria, porque ele não era nascido do Espírito. Eu e você precisamos ter esse entendimento, que ser cheio do Espírito Santo é ter a revelação dos mistérios do reino, para implantar o seu reino e expandir o reino dos céus aqui na terra. Na minha vida em primeiro lugar, depois através da minha vida. Mas ele continua. Primeiro ele escolhe, depois ele separa e traz a revelação desses mistérios para aqueles que ele tem comunhão, para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que recostam a sua cabeça no seu peito, como era João, o amado, o apóstolo amado. Então, começando esse processo de ele escolher e de ele trazer a revelação do reino, ou seja, para a multidão era por parábolas, para os discípulos ele revelava os mistérios do reino. Ou seja, entre a teoria das parábolas e a revelação dos mistérios do reino, a prática, existe um oceano de distância. E muitas vezes nós estamos vivendo nesse oceano de distância. Nós temos um conhecimento da palavra, mas nós não temos a prática da palavra. E aqui Jesus está fazendo exatamente isso. Quando Jesus, no capítulo 4, do versículo 35, ele diz: olha, passemos para outra margem. Ele convida os seus discípulos a passar para outra margem, para receber um novo nível de fé, de entendimento, de revelação dos mistérios do reino. Só que agora é na prática. Então começa a trajetória da prática. E a prática começa a todos entrarem no barco. Mas quando Jesus está no barco da nossa vida prática, pode vir a tempestade, pode vir o vento contrário, mas se ele está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, o mar vai ter que se acalmar, o vento vai ter que se aquietar. Porque primeiro começa com vento. O que podemos simbolizar como vento? O vento é algo que você sente, mas que você não vê. O vento é a batalha espiritual que nós vivemos dia a dia.
Porque eu e você fomos escolhidos por Deus, mas não é porque nós somos escolhidos que nós não vamos viver essa batalha diariamente. Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. Ou seja, existe um vento que fica soprando todos os dias através de situações que o diabo tenta matar, roubar e destruir, mas que nós não vemos. O vento contrário está soprando até se manifestar nas ondas. Aquilo que você já consegue enxergar, aquilo que você sente, você consegue enxergar, aquilo que começa a se materializar. As lutas agora começam a ser visíveis, as lutas começam a ser agora tocadas. Você consegue perceber, olha isso aqui, estou vivendo essa luta, eu estou passando por isso. Eu estou sentindo essa enfermidade no corpo. Eu estou sentindo que o meu casamento está assim. Eu estou vendo que o amor no casamento está se esfriando. Eu estou vendo que essas coisas estão acontecendo. Eu estou vendo as minhas finanças. Eu estou vendo. Então o mar começa a ficar revolto. E você começa a enxergar não somente mais no reino do Espírito, nas regiões celestiais, onde estão acontecendo as guerras espirituais e as batalhas. Agora elas estão acontecendo real, no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, e você consegue enxergar. Mas Jesus está no barco. Não esqueça, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, ele diz: olha, vento, aquieta-te. Mar, cesse. Acabou, chega. Por quê? Porque existe uma palavra de Jesus. Jesus diz: passemos para outra margem. Se existe uma palavra de Jesus dizendo que você vai passar para um outro nível de fé, você está passando para um outro nível de fé. Se existe uma palavra de Jesus que está dizendo que existe uma promessa sobre a sua vida, um dia essa promessa vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não será frustrada. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor vela para a sua palavra, para que ela se cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Deus falou, Ele não fará. Se porventura Deus o prometeu, Ele não o cumprirá. Se Deus falou, Ele vai fazer. E o convite de Jesus aqui para eles era: passemos para outra margem. O que significa passar para outra margem? Significa passarmos para um novo nível de fé. Agora nós vamos viver na prática essa fé. Então, Jesus começa acalmando a tempestade, fazendo que os ventos cessem. Mas então eles chegam na outra margem. E na outra margem, o que acontece primeiramente? Eles se deparam com o quê? Com o endemoniado gadareno. Porque quando existe uma palavra de Jesus se cumprindo nas nossas vidas, o inferno não vai descansar para que essa palavra ela caia por terra. Aqui Jesus está ensinando eles: olha, eu convidei vocês, vamos passar para outra margem. Mas a primeira coisa que acontece, se depara com alguém endemoniado. Quando você sai de um culto abençoado desses 4 dias de conferência, talvez a primeira coisa que aconteça é um endemoniado que se apresenta para você. Mas aí o que nós vamos fazer? Jesus está conosco. Em nome de Jesus, eu te ordeno, cala-te, sai dele agora. Ponto, acabou. Então eu estou exercendo a voz profética, eu estou liberando a voz profética. E o mundo no reino do Espírito tem que se sujeitar. Efésios capítulo 3, versículo 1 diz que o Senhor Deus, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As batalhas estão acontecendo nas regiões celestiais, mas se eu libero a palavra, não é nada mais poderoso do que a palavra. Esses demônios têm que se sujeitar ao poder da palavra. Mas depois a continuação da prática, a jornada desses discípulos, eles continuam aprendendo mais ensinamentos na prática. Passou o gadareno, Jesus é rejeitado na região de Gadara. O que Jesus está ensinando?
Eu vou tentar dar uma corrida porque o tempo está correndo também. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Jesus está ensinando a prática para os discípulos. Então ele fala a respeito do mundo espiritual. Agora Jesus está falando a respeito de algo que é importantíssimo para mim e para você. No capítulo 5, do versículo 14 em diante, Jesus, por ter expulsado aquele demônio, Jesus é rejeitado por toda aquela região. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Você quer viver um novo nível de fé na prática? Você vai ter que aprender a lidar com as rejeições da vida. Você quer viver a fé na prática? Você vai ter que lidar com as suas rejeições que você sofreu. Porque nem todo mundo vai te aceitar como você é. Nem todo mundo vai te entender da forma que Deus te usa. Nem todo mundo vai querer ser igual a você. Nem todo mundo vai te compreender as tuas mazelas, as tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas fraquezas. Você vai ter que saber lidar com a rejeição. E ali Jesus está ensinando: olha, eu fiz aquilo que o meu pai me ensinou a fazer, mas eu fui rejeitado por eles, não tem problema algum. Então Jesus continua a jornada de ensinamento na prática para os discípulos, até chegar à filha de Jairo. No capítulo 5, do versículo 21, chega a filha de Jairo. E depois chega a mulher do fluxo de sangue, aonde Jesus cura aquela mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. E o interessante é que quando Jesus cura essa mulher, o texto começa dizendo que apenas uma mulher que sofria de uma hemorragia do fluxo de sangue. Mas ao final desse texto, Jesus vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Uma mulher que também era rejeitada, uma mulher que não tinha identidade, agora ela passa a ter a identidade de filha. Mas Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Essa palavra te salvou, no grego, e muitas vezes quando Jesus fala a tua fé te salvou, a salvação chegou nessa casa, Jesus está se referindo à palavra grega sozo, que significa a salvação do espírito, cura da alma e cura do físico. Ou seja, Jesus está fazendo o serviço completo na vida daquela mulher, porque Jesus sabia lidar com as rejeições, mas aquela mulher não sabia lidar com aquela rejeição que ela sofria por 12 anos. Então Jesus disse: olha, você está sofrendo, eu sei como lidar com rejeição, eu fui rejeitado, eu acabei de ser rejeitado, mas filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher recebe a identidade, é curada na alma, é curada no físico, é salva no espírito, e começa uma salvação progressiva, começa uma santificação progressiva na vida daquela mulher. Mas continua a jornada de aprendizado na prática. Capítulo 6. Ele diz para os discípulos: olha, vocês já viram o que aconteceu? Vocês viram a manifestação do mundo espiritual? Vocês viram sobre rejeição? Vocês viram sobre paternidade? Agora chegou a vez de vocês. Agora vocês vão colocar em prática. Então Jesus disse, capítulo 6 de Marcos, do versículo 12: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e numerosos enfermos eram ungidos com óleo, e todos eram curados. Ah, pastor, então é só ungir com óleo que cura? Não. O que cura não é a unção com óleo, o que cura é a fé na palavra. Ah, mas por que vocês usam o óleo? Porque é bíblico. Quando o Senhor nos manda, a gente usa. Quando não manda, a gente não usa. Simples assim. Mas o que acontece? Eles se tornam praticantes agora da palavra. Para quê? Porque eles aprenderam sobre o reino do Espírito, sobre o mundo espiritual, sobre as regiões celestiais, sobre as rejeições, sobre a paternidade, sobre a identidade. Agora eles são instrumento de cura. Mas não somente instrumento de cura, eles se tornam instrumento de
multiplicação. Versículo 6, capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousai comigo, à parte no lugar deserto, porque ele não tinha tempo para comer, visto que era numerosa a multidão, e iam e viam. Então foram a sós no barco para um outro lugar solitário. Vou acelerar aqui um pouquinho. Versículo 37. Porém eles respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram eles: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele disse: quantos pães tendes aqui? Vai e vede. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou a todos que se apresentassem em grupos e se apacentassem e diferenciassem de 50 em 50 sobre a relva. E o fizeram, e repartindo-se eles em grupos de 100 e de 50. Então, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergando os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem por todos, e repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sabe o que significa isso, queridos? Existe um processo para eu me tornar um praticante, para alimentar uma multidão que está passando fome espiritual. Existe um processo na minha e na sua vida, sendo capacitado a se manifestar com a presença, com a unção, com o poder do Espírito Santo, para alimentar uma multidão que está faminta pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias Deus enviaria uma fome sobre a terra, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, eu e você fomos escolhidos, estamos passando por esse processo na nossa vida prática, para ser esses instrumentos que vão alimentar pessoas que estão famintas e sedentas na sua alma. Há pessoas que estão com seu casamento morrendo, porque o pão da vida ainda não chegou no seu lar. Há famílias que estão sendo destruídas, porque o pão da vida ainda não foi liberado sobre os seus corações. Há uma multidão faminta, porque ainda não conhece o pão da vida. Mas eu e você somos essas pessoas privilegiadas. É um privilégio ser escolhido pelo Senhor. É um privilégio ser escolhido a passar por um processo que eu vou me tornar alguém que vai servir o pão para aquele que está morrendo de fome. Mas para isso, para passar por esse processo, o Senhor está nos conduzindo a viver um novo nível de fé. Aleluia! Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor, para que a gente possa estar orando neste lugar. Eu não quero me deter mais, porque eu sei que muitos estão cansados, assim como eu estou. Mas eu sei que o Senhor está nos renovando nesta noite. Porque a sua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é verdadeira. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra espírito e alma, divide juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é isso que a palavra está fazendo em mim e você nessa noite. Ela está penetrando o meu e o seu espírito, dividindo a nossa alma do nosso espírito, discernindo nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Para quê? Para nos levar a viver um novo nível de fé. A pergunta é: quantos querem viver esse novo nível de fé?
Quantos estão dispostos verdadeiramente a viver esse novo nível de fé? Glória a Deus, vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. E diante da palavra, não há principado, não há potestade, não há hoste espiritual da maldade, não há situação ou circunstância que possa não se submeter ao poder da sua palavra. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem está em você? Quem está em você? Jesus. Estar nele e permanecer nele para viver um novo nível de fé. Aleluia. Feche os teus olhos aqui nesta hora. Vamos adorar um pouco o Senhor, amém? Comece a orar agora, você que está nesse lugar. Começa a agradecer a Deus por essa palavra. Começa a agradecer pelo privilégio de você ter entendido nessa noite que o Senhor está te permitindo passar por esse processo. Nesses 4 dias de conferência, o Senhor está levando a sua igreja, Lagoinha Canoas, a viver um novo nível de fé, sabendo que os processos são necessários na nossa vida, mas que nós chegaremos ao outro lado da margem, sabendo que existe uma igreja referência aqui na terra, que se move nos dons, que se move no poder, que se move nos milagres, que se move no sobrenatural, porque existe um modelo, existe um destino. O nosso modelo é Jesus, e Jesus está nos céus, e Ele disse: Pai, eu vou para junto do Senhor, mas eu vou preparar moradas, porque existe um destino para os meus irmãos que estão na terra. Eu vou deixar uma igreja de referência, eles não vão ficar só, eles não serão órfãos. Eu deixarei o meu Espírito, e o meu Espírito ajudará eles a viver esse processo, e o meu Espírito levará eles a viver um novo nível de fé, para chegar no destino, a viver a eternidade junto comigo e junto contigo, Pai. Então, se você é esta pessoa, se você é este irmão, se você é esta irmã, se você é este filho, se você é esta filha, se você é este irmão, essa irmã de Jesus, então comece a adorar a Ele, comece a exaltar o seu nome, comece a glorificar o seu nome nesta hora. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.